Boa noite, irmãos, que a paz esteja com todos. Temos uma vez mais compartilhar aqui a palavra do Senhor, uma palavra de renovo, uma palavra de esperança ao seu coração. E eu espero que essa palavra sirva de um ânimo novo, para que você possa continuar a sua caminhada com Cristo. Não por medo, mas sim pelo que o Senhor é e o Senhor representa nas nossas vidas. Então a palavra de hoje está lá em Mateus capítulo 7, 13 e 14. Diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Seguiremos aqui agora para o livro de Apocalipse, capítulo 20, no verso 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então a palavra de hoje eu quero falar um pouco aqui sem o conhecimento teológico, sem maiores conhecimentos, mas apenas pela palavra do Senhor, pelo que a palavra é e pelo que ela representa. Eu não quero dar aqui a minha opinião. Eu não estou colocando aqui algo que eu pense, mas eu estou colocando aqui o que é a palavra do Senhor, o que é a verdade absoluta. Algumas pessoas podem pensar às vezes que a Bíblia há várias interpretações, é verdade. Não está de todo errado, mas a verdade ela é única. Então que esta palavra de hoje penetre no seu coração e que haja uma mudança, um renovo, que talvez a mente cauterizada que você tenha para as coisas de Deus, a mente cauterizada é aquela mente que você já faz tudo no automático, você acredita nas coisas que você vê, você vive pelas coisas que você vê. Mas que esta palavra de hoje venha renovar o teu coração, que venha lhe trazer uma visão diferente. A Bíblia, o qual foi extraído esse estudo, é a mesma Bíblia evangélica, é a mesma Bíblia católica. Então, os mesmos livros que nós leremos aqui hoje são os livros que contém nas duas Bíblias. Nós não entraremos aqui no embate da diferença das duas Bíblias, com alguns livros apócrifos, inseridas ao longo do tempo por alguns homens, mas contaremos com a versão aqui de 66 livros, que é a Bíblia que eu creio, a Bíblia que é fundamentada nos conhecimentos do que foi revelado por Deus. Então, a nossa motivação ela é a Bíblia, o nosso manual de vida é a Bíblia, sendo ela a Bíblia católica ou sendo ela a Bíblia entre aspas, evangélica. Os livros que nós teremos como base no nosso estudo de hoje são os mesmos nas duas Bíblias, então não há divergências de informação. Então, as três palavras aqui que originaram uma única palavra, chamada inferno ou infernos do latim, é a palavra tártaro, que significa lugar de aprisionamento de demônios, o abismo, Sheol do hebraico ou Hades do grego, que significa sepultura ou habitação dos mortos. E o Geena ou Geena, lago de fogo e enxofre. Eu tenho algumas concepções, alguns estudos, algumas coisas que separam todas essas palavras, e isso há muita controvérsia, então não vou entrar nesse mérito, mas existe uma diferença entre algumas etapas, cronologicamente falando, para cada palavra desta. Mas nós focaremos aqui no que é a palavra inferno. Primeiro, para saber e entender o que é o inferno, nós precisamos saber o que é a vida. De onde veio a nossa vida? A nossa vida foi o Senhor que nos deu. Antes de que tudo existisse, ou antes do primeiro homem, houve a queda de Lúcifer, o qual Lúcifer almejou ser maior do que Deus, e houve a queda de Lúcifer e a terça parte dos anjos. Isso está na Bíblia também.
E Deus criou o homem. Então toda a autoridade, toda a autonomia que Lúcifer tinha. Lúcifer era um querubim que foi criado para adorar ao Senhor. Então havia a adoração nele. Alguns estudiosos falam que quando Lúcifer andava, de suas vestes saíam notas musicais em louvores a Deus. Ele era maestro de um grande coral. E a palavra de Deus diz que ele se levantou e almejou ser maior do que Deus. Por isso houve a sua queda. Só existe uma queda para quem está em cima. Então ele estava no céu, obviamente ele caiu e não veio para esta terra. Ele foi lançado fora do reino de Deus justamente por almejar esta plenitude, ou ser maior, ou ter um poder igual a Deus. Então, Deus criou o homem e colocou nele toda a autoridade. Essa autoridade, ele colocou no homem o poder para dominar tudo nesta terra. Então, quando Deus criou o homem, ele criou um boneco de barro, isto está na Bíblia, criou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Então ele pegou o barro, que era da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, que era algo do céu. Então nós somos cidadãos dos céus. Deus nos criou para que retornemos a Ele, para que o adoremos e para que se curvássemos a Ele. Ele não nos criou para o pecado, Ele não nos criou para a destruição. Então, o que é o pecado? Pecado é transgredir ou burlar as leis de Deus. Daqui a pouco nós vamos ver o que é pecado diante do Senhor, o que é considerado pecado. As obras da carne, o que nós fazemos segundo a nossa vontade. Então, essa desobediência, quando as pessoas tomam o próprio rumo da sua vida e deixam de ser direcionadas ou pastoreadas por Deus, elas acabam pecando, porque o Senhor é o nosso Criador. Logo, nós como criatura, tem um verso agora que me falha a memória, onde é que está agora na palavra, que a palavra diz: pode a criatura questionar o Criador por que eu sou assim ou por que eu nasci assim? Então, cabe a nós nos retornarmos a Deus, virarmos o nosso coração, a nossa face, o nosso corpo a Deus e cultuarmos a Deus. Daí sim surgiu a adoração ao Senhor. Mas isso é um outro ponto. Deus, ele é amor, sim, mas também é justiça. Então, o que é o inferno? Ele foi criado por Deus, sim, mas ele não foi criado para os seres humanos. Porém, existe algo chamado livre-arbítrio. E este livre-arbítrio é que vai determinar se você vai ser condenado ou se você vai ser salvo. Tudo que eu estou falando aqui agora está embasado na palavra de Deus, está embasado na Bíblia. A mesma Bíblia católica e a mesma Bíblia evangélica. Isso não é algo da minha cabeça, não é algo que surgiu através de uma revelação de um sonho, não é algo que surgiu através de algo que eu senti ou que eu vi. Não, isso está embasado na palavra do Senhor. Então, o inferno ele foi criado para Satanás e os seus demônios. E aqueles que transgridem a lei do Senhor, aqueles que burlam a lei do Senhor. Então o Senhor nos deixou um manual de vida que é a Bíblia. E este manual de vida, ele deve ser seguido. Se ele não é seguido, a palavra de Deus diz que nós seremos condenados. A Bíblia fala que aquele que crer e for batizado, este será salvo. Eu creio, mas crer não basta somente acreditar. Para que você creia, você tem que realmente eu creio, mas eu não sigo. Então você não crê. Se você crê, você deve retornar ao Senhor, seguir as leis dele e não ultrapassar estas leis. E o batismo aqui, existem vários estudos ou várias tentativas de explicações do que é o batismo. O batismo do bebê quando nasce, o batismo do adulto, mas o que é o certo? Então, o batismo, ele está lá em Atos 19:4, o batismo lá fala que certamente João Batista batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Então, o batismo, nós cristãos evangélicos, protestantes, crentes, como queiram chamar, nós não batizamos crianças.
Mas e por que nós não batizamos as crianças? Porque a palavra diz que o batismo é arrependimento. Pode uma criança com 6 meses de idade arrepender-se de algo? Arrepender-se de uma situação que ele fez, que cometeu? Teria uma criança consciência do que está fazendo a ponto de ter noção do arrependimento? Então por isso é que nós, cristãos, protestantes, crentes, loucos, como vocês queiram chamar, batizamos as crianças ou os juvenis, digamos assim, a partir de 12, 13 anos, que é a idade quando Jesus aí foi batizado. Jesus não foi batizado quando era bebê. Então, ele foi batizado com esta idade porque era o batismo do arrependimento. Então, a criança ou o pré-adolescente, ele tem noção quando ele tem 12 para 13, 14 anos de idade, ele começa a ter a noção do que é o certo, o que é errado, pela sua consciência. Então, neste momento, sim, ele sabe o que está fazendo. Ele sabe que se ele errar, ele deve se arrepender perante o Senhor e o Senhor é fiel para perdoar os seus pecados. Enfim, vamos em frente. Lá em Mateus 25:30, a palavra diz: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, o Senhor diz que aquele servo inútil, aquele que não serve com o seu coração, aquele que diz que é servo, mas não serve, este será lançado nas trevas exteriores, aonde haverá pranto e ranger de dentes. O que seria pranto? Ranger de dentes nós possamos imaginar que seria a dor. Mas e o pranto? O pranto é um choro devido à angústia, devido à aflição. Então, o inferno é um lugar onde haverá muito choro devido à aflição, um choro na sua alma devido à amargura, devido à angústia. Lá em Mateus 8:12 diz: e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. O choro devido à aflição. O barulho de ranger de dentes aqui no meu estudo é a raiva de si mesmo, o ódio, a raiva de Deus. Então o condenado lá no inferno, ele sentirá raiva das coisas de Deus, raiva de si mesmo. Muitos lembrarão de quantas vezes foram evangelizados, quantas pessoas vieram falar de Jesus para ele, e ele lá no inferno, a palavra diz, lá para frente a gente vai entender, que ele terá sã consciência, porque diz que onde a traça e o verme não corrói, então lá ele terá plena consciência do porquê ele foi para o inferno. Então as pessoas que adotaram o pecado como medida de vida saberão exatamente por que estão no inferno. Lá em Apocalipse 20:10, a palavra diz assim, ó: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. O enxofre é a matéria-prima do ácido. Então, o lago de fogo e enxofre. O fogo e o ácido corroerão. Mas assim, Dinei, mas o nosso corpo não vai para o inferno, porque o nosso corpo vai voltar para o pó, sim, mas será algo de queimar a nossa alma. Será uma dor tão intensa que é inexplicável. Então, por isso aqui, o apóstolo João, quando escreveu o Apocalipse, ele descreve que será lançado no lago de fogo e enxofre, né? E as pessoas serão atormentadas de dia e de noite e para todo o sempre. Em Marcos 9:44, a palavra diz agora, voltando ao que a gente tinha falado, aonde o fogo nunca cessa e o verme ou o bicho ou consciência nunca morre. Então as pessoas estarão no inferno, elas saberão por que estarão lá. Elas sabem por que elas foram condenadas. Elas lembrarão de quantas pessoas falaram de Jesus a ela, quantas pessoas falaram, deixe o álcool, deixe as práticas sexuais fora do casamento, os adultérios, os roubos, as bebedices, e elas se negaram a Cristo e não quiseram se voltar a Deus. Achavam que quem estava evangelizando era louco, achava que o pecado era invenção da humanidade. A maior mentira de Satanás é, com certeza, sem dúvida, de que ele não existe. Essa foi a maior mentira de Satanás para toda a humanidade. As pessoas imaginam Satanás, o diabo, o cramunhão, o capiroto, elas imaginam alguém de chifre, alguém com uma cauda, com uma seta na ponta, cheirando enxofre, vermelho, né, com um focinho sangrando, com uma capa,
E na verdade Satanás é espírito. E ele age no nosso mundo, causando brigas em casa, causando destruição nas famílias. Ela age na política, né, legalizando drogas, abortos, práticas homossexuais. Tudo isso Satanás tem agido. E seus demônios. Então nós precisamos entender quem é o nosso inimigo. Ele é real, queira você acreditar ou não. Mas o próprio diabo apareceu para Jesus lá no monte, pedindo para que ele se jogasse do monte, provando que ele era Deus, ou transforma esses pães em pedras, né? E Lúcifer, ele apareceu para Jesus ali. Então o próprio Jesus conta isso. Então, acreditando você ou não, Jesus comprovou que ele existisse, né? Acreditando você ou não, Satanás é real. Satanás existe. E a maior mentira dele foi colocar na cabeça da humanidade que ele não existe. Então, Jesus diz que quem for para o inferno saberá que está lá e por que estará lá. Muitos lembrarão dos hinos da igreja, alguns desviados. Eu fui da igreja tal por muito tempo, né? Hoje eu parei de frequentar porque o pastor lá descobri que estava roubando, porque a irmã do círculo de oração tinha um caso com o irmão do louvor. Então, nada disso interessa. Naquele dia, você, se não estiver nos caminhos do Senhor, meu amigo, infelizmente, não sou eu que estou falando, é bíblico. Estude a Bíblia, estude a palavra. Se sua igreja, sua religião não estuda a Bíblia, cuidado, é um grande alerta. Cuidado, a Bíblia, tanto do católico como crente, ela é o nosso manual de vida. E se você não conhece as Escrituras, você pode ser passado para trás, você pode levar uma rasteira e acabar sendo condenado no inferno. Então as pessoas saberão, elas lembrarão dos hinos, das músicas, dos louvores, lembrarão de quantas vezes elas sentiram a presença de Deus, choraram, muitos se arrependeram, depois caíram no pecado de volta, ou aqueles que se rebelaram contra as coisas de Deus, contra as igrejas, reclamaram, murmuraram das igrejas, blasfemaram o nome de Deus. As pessoas saberão exatamente por que estão lá. Em Mateus 25:41, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então aqui Jesus fala que naquele grande dia, se você não estiver com o seu coração crendo na palavra de Deus, seguindo a palavra de Deus, fiel, pedindo para Deus te transformar, se você pecou, o que você pecou até hoje, não importa. Não importa os tropeços que você teve, se você estava desviado, esteja diante do Senhor, se arrependa, comece uma nova caminhada. Lá em Malaquias fala que todo o pecado ele é jogado no mar do esquecimento. Então, se você se arrepender, aquele que se arrepende e deixa o pecado alcança a misericórdia. Então, se você verdadeiramente se arrepender e entregar o teu caminho para o Senhor, ele é fiel para perdoar os seus pecados. E eles são jogados, como lá em Malaquias fala, no mar do esquecimento. Se eles são jogados no mar do esquecimento, nem o Senhor lembrará mais. E não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Então, se alguém vir um dia te acusar, mas você era uma prostituta, você era um ladrão, você falava palavrão, você bebia, você enchia a cara, você matou, você roubou, tudo isso, a partir do momento que você reconhece Cristo como o único e suficiente Salvador da tua vida, isso tudo é jogado no mar do esquecimento e você começa uma vida nova. A palavra de Deus diz que nós temos que ser como crianças para ver o reino de Deus. Ou seja, arrepender-se de tudo, começar do zero e ser sincero ao coração, sincero diante de Deus, as nossas fraquezas, nós cometemos falhas, erramos sim, mas aquele que vive no pecado e não conseguiu largar ele, esse é o que a palavra diz que será lançado no fogo eterno. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Não sabeis por que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, os efeminados, os sodomitas, os ladrões, avarentos, bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus.
Então aqui estão as pessoas que não herdarão o reino de Deus. Imaginei, eu não sou nenhuma destas coisas aí. Então vamos ver lá. Devasso é aquilo que é sujo, é imoral, é obsceno. Se você ama a prostituição, você ama os palavrões, gestos obscenos, você fala isso em voz alta, o seu coração está dominado por isso. Muito cuidado para não cair nesse erro. Ainda há tempo de se arrepender. Você está pecando contra os princípios de Deus. E Deus não se alegra, independente da sua religião. Se você pratica tais coisas, não herdará o reino dos céus. Os injustos, os egoístas que tiram proveito de tudo, não se importa se tem justiça ou não, aqueles que simplesmente por não ir com a cara de alguém na primeira oportunidade o derruba por inveja, por qualquer tipo de situação para tirar algum proveito. Não há justiça alguma, são os injustos. Os idólatras, aqueles que adoram imagens, objetos, propriedades, veículos, adoram os seus filhos, esposas, namoradas acima de Deus. Aqueles que idolatram algum artista, idolatram o seu dinheiro. Mas como assim, Dinei? Eu não amo o meu dinheiro, ele é necessário. Mas e aí as coisas de Deus? Será que talvez você não tenha deixado Deus de lado para trabalhar e trabalhar e trabalhar e juntar dinheiro e juntar riquezas? Isso é amar o dinheiro. Ou talvez você é daquele avarento, né, que ama o dinheiro acima de todas as coisas, deixa de comer algo que gosta para não gastar o mínimo de dinheiro. Ou você tem algo em casa que está apodrecendo, está lá largado, uma roupa, mas você não doa para ninguém, prefere jogar fora e não doa para ninguém. Você é um avarento. Então você também está nesta lista aqui dos idólatras. É o mesmo que o pecado da idolatria, o pecado da feitiçaria, os feiticeiros, os adivinhos, aqueles que acreditam que podem adivinhar o futuro. Estes também, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus, também não herdarão o reino dos céus. Os adúlteros, aquele que tem algum tipo de relacionamento extraconjugal. E isso não é só aquele que já praticou. Se você pensar em praticar, você já praticou. Então existe um justo juiz, existe alguém que você possa pedir perdão. E esse perdão é Cristo Jesus. Arrependa-se do pecado ainda hoje, ainda há tempo. Então, aqueles que se entregam a quaisquer coisas, quaisquer relacionamentos extraconjugal, sai da presença do Senhor. Se Jesus é a noiva e você trai ele, a palavra de Deus diz que Jesus é como a noiva, nós somos como a noiva de Jesus, esperando Jesus voltar para o dia do nosso casamento, o casamento da igreja com Cristo. Então, se você trai Jesus com as coisas deste mundo, poxa, eu não vou para a igreja, mas eu gosto de tomar uma cachaça, sair, curtir com os amigos e deixa Deus de lado, você também é um adúltero, porque você tem traído as coisas de Deus com as coisas da carne e as coisas deste mundo. Né? A prostituição via celular, há um mal que assola, né, o nosso século aí, a nossa geração muito desenvolvida. Então cuidado, a prostituição também levará você para o inferno. Os bêbados, como a palavra diz, que também não herdarão o reino dos céus. Ah, mas eu bebo socialmente, eu tomo, eu sei a hora de parar. Se você é aquele cara que não consegue ficar um dia sem tomar, ou você sente aquela necessidade de tomar uma cachaçinha, alguma coisa, cuidado, meu irmão. Cuidado, eu não estou aqui para julgar se a bebida alcoólica pode, não pode. A palavra de Deus diz que aquilo que escandalizar o seu irmão, não faça. Se comer carne escandaliza o próximo, não coma carne. Se o teu olho escandaliza o teu irmão, arranca-o fora. Então, tudo quer comais, quer bebais, façam para a glória do Senhor. Se você estiver fazendo para a glória do Senhor, sinta-se à vontade. Mas os bêbados não herdarão o reino dos céus. Os efeminados, toda relação não heterossexual. Homossexuais não herdarão o reino dos céus. Isso não sou eu que estou falando. Isso é a palavra de Deus lá em 1 Coríntios 6, 9 e 10. Então, não sou eu que estou dizendo. A minha palavra diz que eu tenho que amar o praticante, amar o homossexual. Mas não as suas práticas, não o homossexualismo. Os ladrões, isso aqui não precisa nem explicar, né? Se você rouba, se você faz qualquer tipo de trapaça, num negócio algo seu vale menos, e você vai lá, vai vender seu carro, e você fala assim, meu carro tá inteirinho, cara, eu quero tanto a mais, e a pessoa paga, e você sabe que havia um defeito no teu carro, você é um ladrão, você está sujeito ao inferno. Os avarentos, como eu já falei, e os maldizentes, que são aqueles que só amaldiçoam.
Tá Bolsonaro no governo, amaldiçoa. Tá Dilma, amaldiçoa. Tá o João Amoedo, amaldiçoa. Entra outro presidente, só amaldiçoa. Entra Sérgio Moro, só amaldiçoa. Nada tá bom. Meu salário é uma porcaria. Meu salário é maldito. Você que maldiz todas as coisas que Deus coloca na sua vida. Né? Por que eu vivo assim? Por que eu vivo assado? Pode a criatura questionar a Deus? Pode a criatura questionar o Criador? Então você também é um maldizente. Então, as pessoas que não seguram a sua língua, falam mal de igreja, falam mal do pastor, falam mal do padre, falam mal de todo mundo, inferno, serão condenadas, lançadas no lago de fogo e enxofre. Muito cuidado. As obras da carne, algo que também é condenável, Gálatas 5, 19 ao 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta e acerca da quais os declaro. Como antes já vos disse, e os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Apocalipse 21:8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis, homicidas, aos que se prostituem, não é só o que é remunerado para ser prostituta ou para se vender, para vender o seu corpo, mas aqueles que participam de pornografia também se prostituem. Aos feiticeiros, idólatras, aqueles que adoram qualquer tipo de imagem, a palavra diz que ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus falou isso. Então você não precisa de um intermediador para ir até Jesus, para ir até Deus. Então é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, se você adora qualquer tipo de imagem, qualquer outra coisa, ou os bens materiais, você está sujeito a ser condenado ao inferno. Os mentirosos, e a sua parte será no lago que arde fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, quando nós morrermos, nós aguardaremos o julgamento, aqueles que não forem salvos, né? Nós é apenas uma maneira de expressar isso, mas aqueles que não forem salvos, aguardarão o julgamento, e esse julgamento aí sim virá a segunda morte, que é o inferno, a condenação. Nós não devemos temer aquele que pode matar o corpo, temer o homem, mas sim aquele que pode matar a nossa alma. Então, os tímidos aqui de Apocalipse 21:8 são aqueles que conhecem a verdade, né? Ou até mesmo aqueles que já conheceram a verdade, frequentaram a igreja, mas que estão tímidos, não tomam uma decisão, ficam em cima do muro. Estes também serão condenados. Se você conhece a verdade, você sabe da verdade e você não tomou a decisão ainda, você está sujeito a ir para o inferno. Tome cuidado. Deus ama a todos e quer salvar a todos. Muito cuidado. Então, as duas portas, como falei lá no início, uma é mais larga e a outra é estreita. A estreita é para aqueles que buscarem em seguir e prosseguir em conhecer a Deus. Aquele que buscar o conhecimento, aquele que crer e for batizado será salvo. E a porta mais larga é o que vai levar toda essa galera aí. E eu espero que você não esteja no meio, porque Cristo é o justo juiz. Por enquanto ele é o nosso advogado, mas um dia será tarde. E ele será o nosso juiz para salvar ou para condenar. E eu espero que você não esteja nessa. João 3,16 diz que Deus enviou o seu único filho para salvar o mundo. Então o sacrifício, o sangue derramado, ele foi para comprar os nossos pecados. Então os nossos pecados já foram todos vencidos. Então nós devemos nos render aos pés do Senhor, devemos nos curvar ainda hoje, o mais rápido possível. Jesus está para voltar e nós devemos nos curvar a Ele, adorar a Ele como único e suficiente Salvador. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Adore ao Senhor. Quer pedir algo? Peça a Jesus, e Ele é o nosso intercessor junto com o Espírito Santo para levar as nossas petições a Deus. Então aquele que crê e for batizado será salvo. O crer significa obediência à palavra. Porque se você fala que você crê e você não obedece à palavra de Deus, você está correndo um sério risco. Para finalizar, Isaías 55:6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o Senhor enquanto está perto. O inferno é real, ele existe. Então, atentos, todos todos aqui estão ouvindo esta palavra, ainda há uma chance. O Senhor não criou o homem para jogá-lo no inferno,
Mas o homem opta por ir sozinho para o inferno. Todas essas coisas que nós relatamos, as obras da carne, tudo isso é desejo do próprio homem. Mas Deus dá a oportunidade. A porta larga ou a porta mais estreita. O caminho é difícil? Sim, mas é o caminho que leva para a salvação. Porque a porta larga é fácil. O homem nasceu propenso ao pecado. A natureza adâmica, ela está em nós, nos puxando para ser corrompidos, para ser corruptos, para nos desviar e nos transgredir a lei de Deus. Mas muito mais difícil é tentar viver uma vida de santidade. Então, vença o pecado. Ainda há tempo.